Fala pessoal, beleza? Bem, no dia de ontem eu fui num determinado cursinho preparatório aqui na cidade de Fortaleza, bem famoso, né? E eu observei o seguinte, eu observei que independente dessa questão da pandemia, o cursinho estava bem vazio. E até perguntei lá pro segurança lá da portaria se aquilo ali tava normal, né? Eu fui pegar o material com uma determinada pessoa, né? E ele disse que sim, tá cotidianamente daquele jeito. Uma das coisas que me fez refletir sobre essa questão de cursinho presencial é: será que existe ainda essa necessidade de um cursinho presencial em tempos de YouTube, em tempos aí de compartilhamento de materiais, né? Em tempos de você ter acesso a diversos outros cursinhos do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil, né? Com os melhores professores, enfim. Há essa necessidade de você estar ali presencialmente assistindo aula. Pessoal, eu penso o seguinte: é, se você é uma pessoa que tem dificuldade de concentração, que você precisa ter o tato com outros alunos, se por alguma questão específica você aí ache que tem que estar numa sala de aula olhando para um quadro, cara, infelizmente isso aí é um problema que você deveria superar. Mas se não tem outro jeito, você vai ficar ali no cursinho, né, presencial. Só que se você for fazer uma análise fria do que é você estar dentro de uma sala de aula e você estar dentro de um ambiente confinado como uma biblioteca, você vai perceber que a sua produtividade em assistir uma videoaula em um ambiente confinado, você sozinho, é muito maior. E por que disso? Pessoal, quando você está numa sala de aula, normalmente existe todo tipo de pessoa. Pessoa que acabou de começar, mediana e muito avançada, né? E aí, o professor ele tem que falar para todos e não para você que talvez tenha um nível mais avançado, né? Então, o que acontece? A aula, ela fica muito mastigada, né? Fica aquela coisa moída, né? Ela não consegue render exatamente o que ela deveria render, né? E você acaba até se irritando. Porra, o cara falando essa coisa tão trivial, tão básica, mas é básica para você, mas não é básica para o outro teu colega que está ao lado. É por isso que uma das razões que eu sou muito contra a pessoa ir para aulas presenciais não é só pela questão do tempo, de você estar ali despendendo aquele tempo, que você poderia estar fazendo outra coisa ali em termos de assistir aula online, mas essa questão aí do diferente nível das pessoas que estão dentro da sala de aula, sem contar com as perguntas idiotas, né? Por vezes ali você tá na aula, até o professor falando uma coisa bem bacana, levanta um cara lá e pergunta uma coisa bem imbecil, assim, bem óbvia, né? Aquilo ali te causa um estresse emocional, uma raiva. Porra, meu irmão, o cara não sabe um negócio desse, uma coisa tão básica. Até mesmo com uma clicada de Google você adquiriria aquele conhecimento, né? Aquela informação. E outra coisa também que você pode analisar, que tem muita gente que vai para esses cursinhos presenciais porque tornaram o cursinho um meio social. Isso mesmo, ele tornou o cursinho um meio social. É como se ele precisasse interagir com outras pessoas que esteja na mesma vibe que ele ali, né, que é a vibe de concurso público. Então ele procura aquele ambiente para se melhor relacionar com os estudos, né? Ele não está ali nem tanto pela qualidade do cursinho, mas ele está ali porque ele precisa, ele tem essa necessidade de ter contato com outras pessoas que estejam naquela vibe. Isso, se você for analisar, não é de todo mal. Antes de você ter contato, ter um convívio social com uma pessoa que está buscando algo melhor em termos de estudo, né? Principalmente nesse estudo voltado ao concurso público, do que você tá ali com um grupo de amigos, até se for de infância, mas ele não tem ele tá falando de futebol, o cara tá falando, sei lá, de carro, ele tá falando ali de coisas paralelas que não envolvem o concurso público. O concurso público ele precisa de motivação, né? Ele precisa que você esteja inserido, mergulhado naquele ambiente de estudo, mergulhado naquela ideia do eu vou passar, eu posso, eu quero melhorar, né? Então se por esse viés eu acho interessante. Mas o que me motivou mesmo a fazer esse vídeo é: pessoal, se você for analisar o que é uma videoaula, meu irmão, você pode pegar os melhores professores mais top do mundo. O professor que você quiser vai estar disponível ali para você. Se você entra hoje no YouTube, é impossível você fazer uma clicada sobre qualquer assunto e não ter lá no YouTube. Vai estar lá. E melhor, você pode voltar à aula diversas vezes, quantas vezes você quiser. Lembrando que eu não estou falando de técnica de estudo, não. Estou falando de assistir aula, tá? Assistir.
ver a aula, né? Então, pessoal, eu tenho esse pensamento, eu acho que cursinho presencial é uma perda de tempo, tá? Você gasta energia, você às vezes tem que pegar um ônibus, se deslocar com o seu veículo, e isso ali te despende um tempo precioso que você poderia estar na sua casa, no conforto, por exemplo, de uma biblioteca, e ali produzindo muito mais que os cursinhos, que dentro de um cursinho. Inclusive, eu já vi até o Evandro Guedes, né, lá do Alfacom, falando sobre isso. Ele tem curso presencial, mas ele acha uma inutilidade você estar ali presencialmente, a não ser, claro, se você estiver naquela vibe ali da motivação. Você precisa da motivação. E cuidado, pessoal, se você não está nessa vibe aí também, de estar fazendo do curso presencial um ciclo social. Por exemplo, até cito mesmo os religiosos, né? Tem muita gente que não tem aquela fé, né, sobre um determinado assunto, mas ele vai na igreja porque aquilo ali é um meio social, ele conversa com outras pessoas, ele interage. O ser humano é um ser sociável, né? Ele precisa de ter contato com outras pessoas. Ele entende, por exemplo, uma igreja como sendo um local que ele acha ali outras pessoas para ele conversar. Isso pode estar acontecendo com você com relação a cursinho, né? Você precisa ir para o cursinho porque você precisa se socializar. Então, beleza, pessoal? Faz essa observação na sua vida, vê se realmente vale a pena você estar dentro ali do cursinho, talvez perdendo um tempo precioso, podendo estar estudando aí para uma coisa aí que é muito mais hábil, muito mais dinâmica, que é uma videoaula, que é até uma clicada ali no YouTube. Beleza, pessoal? Valeu, até mais, abraço!